7h30 da manhã. A casa da família Craig, no Colorado, ainda despertava. Lá fora, o dia começava frio, como está aqui agora. Mas dentro da cozinha, o cheiro de café passando e de rotina familiar trazia uma sensação de normalidade. A Angela Craig, ainda de pijama, estava parada em frente à bancada de granito da sua cozinha, segurando o copo do seu shake de proteína. O mesmo shake que o marido, o James, preparava para ela todas as manhãs. Só que naquela manhã algo estava diferente. Ela deu o último gole, colocou o copo na pia e foi quando o mundo começou a girar. Mas não era uma tontura comum daquelas que a gente sente quando levanta rápido demais. Era como se o chão tivesse ficado mole, fofo, incapaz de sustentar o peso do seu corpo. As pernas tremeram, os joelhos fraquejaram, a visão antes nítida começou a se encher de pontos escuros como uma televisão antiga perdendo o sinal. E a filha mais velha do casal viu a cena e correu em direção da mãe. A Angela se apoiou na bancada, o seu rosto já estava pálido, a respiração bem curta. Ela olhou para sua filha, depois para o copo vazio na pia e com a voz trêmula, quase que um sussurro, conseguiu dizer: "Tem alguma coisa errada. Eu tomei o shake e agora não consigo mais ficar em pé." Era a segunda vez em menos de uma semana que ela sentia exatamente a mesma coisa. Uma fraqueza que vinha de dentro para fora, um enjoo estranho, a sensação de estar sendo lentamente apagada ou envenenada. Mas o mais assustador não era a sensação física de um corpo que falhava, era a confirmação de uma suspeita que ela tentava apagar da própria mente. Uma suspeita tão terrível que ela mal tinha coragem de admitir para si mesma, porque apenas 2 dias antes, durante um fim de semana em família, ela tinha ligado para sua irmã e desabafado em voz baixa, com medo de que alguém pudesse ouvir. Ela disse: "Tem algo muito errado e eu tô começando a desconfiar que ele tá fazendo isso comigo." Essa frase não foi registrada em nenhum prontuário médico, não estava escrita em um diário escondido. Foi dita por uma mulher que nunca na vida foi de fazer nenhum tipo de drama. A Angela era o oposto disso. Ela era racional, organizada, devota à sua fé e mãe de 6 filhos. O tipo de pessoa que media cada palavra, que pensava 1000 vezes antes de tomar uma decisão. E se ela chegou ao ponto de verbalizar um medo daquele tamanho, era porque a intuição dela já gritava mais alto do que a razão. E mesmo assim, mesmo com o corpo dando todos os sinais de alerta, ela ficou e na manhã seguinte tomou outro shake que o marido deixou preparado para ela e aí tudo deu errado. O nome dele era James Craig, um dentista respeitado, um líder na sua comunidade religiosa, um pai de família exemplar aos olhos de todos. E enquanto a esposa dele, a Angela, sentia o corpo desligar na cozinha de casa, dizendo que se sentia meio dopada, ele estava a quilômetros dali, no seu consultório impecavelmente limpo, sentado em frente ao computador da sala de exames número 9. Ele não estava checando a agenda de pacientes ou respondendo e-mails de trabalho. Ele estava pesquisando no Google como dosar veneno em proteína em pó sem que a vítima perceba. Outra pesquisa feita: quanto tempo o arsênio leva para não ser detectado em uma autópsia. Efeitos da ingestão de tetrahidrozolina. E a tetrahidrozolina é um princípio ativo de vários colírios comuns vendido em qualquer farmácia, inofensivo para os olhos, mais tóxica se ingerida. E o James Craig sabia disso. Então, para entender como esse homem que parecia ter a vida perfeita chegou a esse ponto, a gente precisa voltar no tempo, porque o que aconteceu naquela cozinha em março de 2023 não foi um surto, não foi um acidente, foi um plano meticulosamente construído. E a origem desse plano não estava no casamento dele, mas na sua infância. Tudo começou com um menino que aprendeu desde muito cedo a sorrir para o mundo, enquanto escondia quem ele realmente era. O menino James Tolliver Craig nasceu em 1978, no estado do Colorado. Ele era o terceiro de 5 irmãos e cresceu em uma casa onde tudo girava em torno da fé.
Os pais eram membros dedicados da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon, e eles levavam a religião como um compromisso diário, quase um ofício. Não era só ir aos cultos aos domingos, era jejuar uma vez por mês, guardar o sábado, evitar bebidas com cafeína, dizer não a filmes inadequados, recitar versículos em família, manter a casa sob regras morais estritas e seguir desde cedo a expectativa de que todos os filhos teriam missão de tempo integral ao completar 19 anos. Para eles, a fé vinha antes de desejos pessoais. Era uma fé coletiva, comunitária, e dentro desse sistema, o James aprendeu rápido o que era esperado de um bom filho. E eu vou fazer um parêntese aqui, porque muitas vezes eu vejo comentários de vocês, principalmente quando eu falo sobre a religião dos envolvidos, dizendo que eu tenho preconceito com alguma religião ou algo do tipo. E não, gente, eu não tenho, eu só trago mesmo esses fatos aqui, porque eles acabam sendo importantes nos desdobramentos do caso, sabe, do roteiro. Então, para a gente entender, a gente precisa entender qual era o contexto que aquela pessoa vivia, como que ela era, quais eram os costumes, e principalmente para entender a psique de como tudo aconteceu, faz muito sentido a gente explanar a forma que ela foi criada, porque tudo que a gente passa na nossa vida nos molda para o que seremos no futuro. Então é isso, tá? Eu sou super aberto a todas as religiões, não tenho preconceito com nenhuma religião, eu acho que cada um tem a sua fé e é válido cada um acreditar naquilo que lhe faz bem, e eu acho que discriminação religiosa ou qualquer tipo de outra discriminação é algo muito ruim, eu jamais faria esse tipo de coisa. Mas vamos continuar aqui? Bom, por fora ele era exemplar, usava gravata nos domingos, sabia de cor as lições da escola dominical, ajudava os irmãos menores, chamava os adultos de senhor e senhora. Era o tipo de adolescente que todo pai mormon gostava de mostrar como exemplo. Mas dentro dele, as coisas já estavam se desencontrando. Lá pelos 12, 13 anos, o James teve o primeiro contato com vídeos íntimos. A famosa, né, vocês sabem, não vou repetir esse nome aqui porque vai que o YouTube não gosta. Bom, isso aconteceu em silêncio, sem ninguém ver, e naquele ambiente onde até falar sobre atividade sexual era considerado pecado, ele carregou aquela descoberta como culpa e como vício ao mesmo tempo. Ele ficou viciado naquele tipo de conteúdo e se sentia culpado por assistir aquilo. Ele nunca falou com ninguém, nem com os pais, nem com os líderes da igreja e nem com os amigos. Mas ele voltou repetidamente a acessar esses sites e a depois a se punir com culpa. Isso ele foi falar só mais tarde. Bom, nas noites em que todos dormiam, ele se esgueirava pela casa com o cuidado de quem comete um crime. Ele ligava o computador escondido, apagava o histórico depois, decorava os horários. Durante o dia, continuava sendo o garoto obediente, mas à noite era outra pessoa. Foi ali que nasceu o padrão que mais tarde moldaria a vida inteira dele. Mostrar uma versão e viver outra. Porque como ele aprendeu que ele tinha que se moldar e ser aquele garoto exemplar, mas na verdade ele não era aquilo, a sua essência não era aquela, ele se escondia por aquela roupagem e agia como outra pessoa quando ninguém estava olhando. Na adolescência, esse conflito ficou mais intenso, mas ele aprendeu a lidar. Compensava com o esforço escolar, sempre com boas notas, sempre bem comportado, sempre simpático com os professores. Ele era o tipo de aluno que passava despercebido nas questões difíceis. Nunca entrava em polêmica, mas também nunca parecia apático. Ele se destacava o suficiente para ser elogiado, mas não tanto a ponto de virar um alvo. Ele era discreto com o seu método ali e foi nessa época que ele decidiu que queria ser dentista. A escolha fazia todo sentido, era uma profissão respeitada, limpa, bem remunerada, que transmitia autoridade e cuidado. Tudo que ele queria que vissem nele. Ele queria ser aquela pessoa que estudou, que se tornou, sabe, algo na vida, que ajuda o próximo, é o que ele queria. E ninguém questionou, ninguém desconfiou de nada, que tinha algo errado, até porque ele estava seguindo um script muito bom. Aos olhos da comunidade, o James era um garoto destinado ao sucesso. E quando entrou na faculdade, a ideia era exatamente essa, construir uma trajetória sólida sem ruído algum. Ele queria casar jovem, como manda o padrão da igreja, como manda o figurino, queria ter filhos cedo, ser líder do quórum dos élderes, abrir a própria clínica e queria que
tudo parecesse natural. Foi durante os primeiros anos da universidade que ele conheceu a Angela Dawn Prey. A Angela era o retrato da mulher ideal segundo os padrões daquela bolha. Vinha de uma família numerosa do Kansas, criada com os mesmos valores, a mesma fé e a mesma rigidez moral. Era doce sem ser passiva, carinhosa sem ser boba, tinha uma inteligência prática acima da média e silenciosa, do tipo que cuida da casa com eficiência, mas também tem opinião firme quando precisa. Ela era o tipo de pessoa que fazia tudo com capricho e fazia porque acreditava. A fé dela não era só formal, era sentida, era íntima. Ela realmente acreditava que estava sendo guiada por Deus na escolha de cada passo da vida. E quando conheceu o James, viu nele um reflexo das próprias convicções. Ele, por outro lado, viu nela um espelho do que precisava exibir. A Angela era o encaixe perfeito para a imagem que ele queria projetar, uma mulher íntegra, dedicada, bonita, comprometida com a família e disposta a construir aquela vida de vitrine, aquela vida que ele sempre quis mostrar para todos. Com ela ao seu lado, o pacote se completava. Então o namoro foi rápido, em poucos meses eles já estavam falando de casamento, os dois passaram pelo processo tradicional da igreja, entrevistas com os líderes, aulas sobre castidade antes do selamento e o compromisso de casar no templo sagrado. O casamento era um tipo de cerimônia especial onde o casal é selado para esta vida e para toda a eternidade. Esses são os ensinamentos. O casamento aconteceu, em 1999, a Angela tinha 20 anos na época, o James 21. Logo após a lua de mel, eles se mudaram para o Colorado, onde ele começou a trabalhar como dentista recém-formado e ela passou a se dedicar à casa. O primeiro filho veio logo, foi antes dos 23 anos, e depois vieram outros 5. Ela virou mãe em tempo integral e ele abriu a própria clínica que recebeu o nome de Summerbrook Dental. E durante os primeiros anos a vida parecia correr como planejado. Ela montava os quartos das crianças com delicadeza, enquanto ele atendia pacientes com cordialidade e técnica. Eles iam juntos aos cultos, ajudavam nas festas da igreja, organizavam jantares com outras famílias da comunidade. O círculo era pequeno, mas era muito unido. Por fora era tudo impecável, só que por dentro as rachaduras já estavam aparecendo. Pequenas no início, quase que invisíveis, mas muito reais. Porque o vício do James não tinha ficado na adolescência. Ele só aprendeu a escolher melhor e com o tempo aquela duplicidade de vida, aquela separação entre o que ele era e o que fingia ser foi crescendo. A Angela naquele ponto não fazia ideia, mas em algum lugar ali, entre a casa cheia de filhos e o consultório novo, o James começou a ensaiar uma vida secreta, uma vida que nenhum templo abençoaria. Porque o que fica muito claro aqui pra gente é que ele seguia um papel. A Angela era quem dizia ser. Ela acreditava em tudo aquilo, ela queria fazer parte dos ensinamentos. Já o James não. Ele fazia porque foi condicionado a isso, aprendeu que precisava ser daquele jeito, mas não é o que ele queria, não é o que ele era, e muito por conta do seu vício em vídeos íntimos, ele não queria ter só uma mulher, ele não queria estar apenas com uma mulher, ele consumia esses vídeos ativamente, ele queria outras experiências com outras pessoas, e isso não tinha como dar certo. O casamento da Angela e do James Craig durou 23 anos, 23 natais, 23 aniversários de casamento. Isso é uma vida, eu tô com 28 anos agora, então assim, é uma vida. 6 filhos eles tiveram, centenas de jantares em família. Durante boa parte desse tempo, a verdade é que quem segurava tudo, toda a aparência, tudo, era ela sozinha. A Angela não era daquele tipo de mulher que reclama, nem daquelas que choram na frente dos filhos. Ela tinha um lema muito bonito, inclusive. Ela era daquele tipo que sorria na sala e chorava no quarto. Se ela tinha problemas, ninguém precisava saber. Então, por trás daquele sorriso, ela sempre estava em modo de alerta. Ela não era daquelas mulheres que brigavam também com o marido, mas ela era muito, muito, muito atenta aos sinais. Embora para muita coisa ela simplesmente não queria enxergar, porque às vezes a verdade é difícil de encarar. Mas imagina como não era difícil para essa mulher, porque ela se preocupava com tudo, com o que os vizinhos achavam, com o que os filhos sentiam, com o que a igreja esperava. E mesmo assim ela não se queixava, quando estava triste,
Ela arrumava qualquer coisa para fazer, para fingir que estava tudo bem. Quando estava magoada, ela servia o jantar no horário, afinal não podia atrasar, não importa qual era o sentimento dela. E é assim que ela vivia, guardando para si, esperando que a fase ruim passasse como se fosse uma gripe. O primeiro grande abalo veio quando ela descobriu o vício do James nos vídeos íntimos. Não foi uma conversa sincera, tá? Foi uma descoberta mesmo. Um histórico deixado aberto lá no computador, né? Ela deu uma olhada e viu que ele tinha um comportamento fora do lugar, algo que era recriminado pela fé deles. E falando em fé, quando ela o confrontou sobre tudo aquilo, ele usou ela como escudo, como desculpa, usou a fé. Ele disse que aquilo era um fardo espiritual, disse que lutava contra isso desde a adolescência, que era um vício, não uma escolha, e que ele queria melhorar. Prometeu que mudaria, prometeu que nunca tinha deixado isso afetar o casamento e que eram só vídeos, que nunca saiu dos vídeos para a vida real. E a Ângela, fiel como sempre, acreditou. Eles foram juntos a reuniões com os líderes da igreja, começaram a fazer sessões de aconselhamento espiritual, tentaram até terapia de casal. Ela se jogou nessa tentativa com bastante força, queria consertar o seu casamento, queria salvar tudo que tinha construído, só que o James ele não mudou. Só aprendeu a esconder melhor. Aos poucos, aquilo que era vício virtual virou prática concreta na vida real. Enquanto a Ângela cuidava da casa, da fé e dos filhos, ele já estava abrindo outras janelas no navegador. Janelas que não eram para sites de vídeos íntimos, e sim para chats com flertes para a vida real. A primeira traição confirmada aconteceu em 2017. De novo, não foi ele quem contou, foi ela quem sentiu, procurou, insistiu até encontrar mensagem no celular, fotos trocadas, encontros marcados, e quando foi confrontado, James admitiu, disse que estava mantendo um relacionamento paralelo, havia meses, ele não tentou negar, não parecia arrependido, parecia cansado de esconder. E a Ângela entrou em colapso. Ela ligou para sua irmã no Kansas, disse que não sabia mais com quem estava casada, que o homem que dividia a cama com ela parecia um estranho com um rosto conhecido, e a sua irmã sugeriu que ela fosse embora, mas ela ficou. Mais uma vez ela ficou, disse que queria lutar, disse que não era isso que ela tinha aprendido na igreja, que ela tinha que lutar pelo seu casamento, que os filhos precisavam de estabilidade e que o casamento não era algo que se desfazia de um dia para o outro. Só que esse episódio teve um agravante que até hoje ninguém consegue explicar direito sem parar a frase no meio. Poucos dias depois da descoberta da traição, a Ângela teve um apagão. Ela acordou com o corpo pesado, a cabeça confusa, sentia como se tivesse sido dopada. E ela tinha sido. Na época ela achou que tinha tido uma queda de pressão ou talvez dormido mal, mas a sensação era diferente de qualquer outra. Ela estava ali e não estava ao mesmo tempo. Demorou dias para ela criar coragem de perguntar, e quando perguntou, o James não demorou para responder. Disse que sim, que ele tinha colocado um negocinho ali na bebida dela, e a explicação, gente, veio bem ensaiada como sempre. Ele disse que tanto ela como ele estavam em depressão, que ele estava pensando em tirar a própria vida, e que ele queria aplicar alguma coisa em si mesmo, mas temia que a Ângela o impedisse, e por isso ele precisava que ela dormisse profundamente, e por isso deu no que deu. Ele deu alguma coisinha para ela dormir, que ele ia fazer algo ali contra ele mesmo, mas na verdade não foi isso que aconteceu. E ele soube inverter a jogada e se colocar como vítima, e ela ficou com dó. Ela falou: olha, eu não tô tão deprimida quanto você pensa, mas se você tá, eu vou te ajudar, não fica assim, a gente vai superar isso. E eu não quero que você vá de arrasta pra cima, não quero que você morra, eu quero você comigo. E aquilo ali foi basicamente um perdão. Não porque ela era fraca, mas porque ela era fiel à família, à fé, à ideia de que todo mundo merece uma segunda chance e que se o seu marido estava passando por momentos difíceis, era obrigação dela ajudar e apoiar. Mas enquanto isso, a vida dupla seguia. Domingo após domingo, o casal seguia de mãos dadas no templo, participavam das atividades, organizavam reuniões com outros casais, davam conselhos sobre resiliência conjugal. E ela, mesmo com o coração em pedaços, seguia sorrindo, costurando, cuidando, esperando como se a qualquer momento ele pudesse finalmente se tornar o homem que prometia ser, enquanto ele continuava tendo seus relacionamentos extraconjugais.
Nos anos seguintes, a rotina de mentiras do James não era uma exceção, era o sistema operacional da vida dele e daquela casa. Ele tinha perfis em sites como o Seeking Argument, onde homens mais velhos e com dinheiro buscam a companhia de mulheres mais jovens. Ali ele não era o James Craig, pai de 6 filhos e membro da igreja. Era um profissional bem-sucedido, generoso e, acima de tudo, disponível para ajudar meninas novas, dar presentes em troca de um carinhozinho. Ele construiu uma identidade paralela completa, com interesses e uma história de vida que não incluíam a Angela ou a sua família. A Angela, por sua vez, vivia numa espécie de guerra fria dentro da própria casa. A intuição dela, afiada por anos de enganos, apitava constantemente. Eram os telefonemas atendidos em voz baixa no outro cômodo, as saídas noturnas com desculpas cada vez mais frágeis sobre pacientes com emergência, o jeito como ele protegia o celular como se fosse um cofre, ela não tinha senha, ela não podia nem chegar perto daquele aparelho. Ela desconfiava, mas vivia numa névoa de incertezas, sem provas concretas que pudesse usar para confrontá-lo, sem que ele a acusasse de louca, porque é sempre assim, né? Os homens vão lá, atraem, quando a mulher desconfia, você é louca, você tá louca, não, você tá vendo coisa, porque você acabou com a minha vida. A gente sabe, né? Isso acontece muito. Bom, até dezembro de 2022, a tensão chegou ao limite. Em uma noite qualquer, com a casa já em silêncio e as crianças dormindo, algo dentro dela disse: é agora. E ela mais uma vez mexeu no computador dele e encontrou o que temia. A investigação nunca detalhou o que era exatamente. Talvez fosse um e-mail aberto, uma conversa numa rede social, ou um recibo de transação de algum motel, vai saber. Mas assim, aquilo que ela viu foi o suficiente para que o chão dela desaparecesse. Ela ligou para sua irmã completamente transtornada, estava chorando bastante, né? Aquele choro silencioso, balbuciado. E a irmã dela relataria no tribunal mais tarde que a Angela parecia totalmente quebrada. E foi ali, naquele desabafo, sussurrando com a irmã, que ela finalmente tomou uma decisão. Com uma firmeza que nem ela sabia que ainda tinha, ela disse para sua irmã: eu vou me separar, só não vou fazer isso antes do Natal por causa das crianças. Essa frase por si só revela o tamanho da Angela, porque mesmo com o coração em pedaços, a sua primeira preocupação era preservar os filhos e a magia do Natal para eles. E eu entendo, tá? Porque eu sei que muitas mães pensam primeiro nos filhos e depois em si mesmas, mas essa é uma conversa que eu já tive com a minha própria mãe e com as minhas irmãs também, que têm filhos pequenos. Cada um, gente, tem a sua vida para viver. Às vezes você se coloca numa situação ruim por causa de um filho, e o seu tempo está passando. Depois esse filho vai crescer, ele vai ter suas próprias experiências, vai ter a sua própria vida e você ficou para trás. Então tem sacrifícios que às vezes não vale tanto a pena. A gente precisa medir muito bem o que vale e o que não vale a pena, sabe? É uma reflexão minha que eu tenho para mim, e eu acho que isso tem muito a ver com o caso de hoje, porque eu acho que a Angela deveria ter pensado um pouquinho nela e teria evitado muita coisa. Mas acho admirável, louvável que ela tenha priorizado os filhos. E nesse período que ela ficou fingindo que estava tudo bem para preservar os filhos, o James, mestre na arte da persuasão, sentiu uma mudança no ar e ele agiu rápido. A conversa que se seguiu foi a performance da vida dele. Ele chorou, pediu perdão de joelhos, jurou que era coisa do passado, uma recaída boba, que não era nada físico, apenas conversa sem importância. Ele não estava apenas se desculpando, estava reescrevendo a realidade, fazendo com que a dor imensa que ela sentia parecesse um exagero, que ela não estava vendo que ele era um homem debilitado, que ele tinha esse tipo de problema, que essas recaídas eram por conta de fraqueza. E a Angela, esgotada de brigar e aterrorizada com a ideia de explodir a família às vésperas do Natal mais importante do ano, né, aquela data ali mais importante do ano, ela cedeu à esperança. Era mais fácil acreditar na mentira confortável do que encarar a verdade devastadora. Dias depois, a resignação dela veio em forma de uma nova mensagem para a irmã. Talvez eu tenha exagerado, ele me explicou tudo. A irmã do outro lado da linha sentiu o coração apertar, mas o que ela poderia fazer? A decisão era da Angela. A gente não consegue tirar a pessoa de uma situação sem que ela queira. E assim, com a promessa de mais uma mudança no ar, ela decidiu tentar de novo. Mal sabia ela que aquela seria a última vez.
No início de 2023, o James Craig vestiu a sua melhor máscara, a do marido arrependido. Ele fingia se reconectar com a Angela, tornando-se mais presente, ajudando com as crianças e sugerindo programas em família. Ele estava, na verdade, acalmando o terreno, garantindo que a guarda da esposa estivesse baixa para o que viria a seguir. E foi nesse período, com essa farsa em pleno andamento, que ele começou a se corresponder com uma ortodontista do Texas. Eles se conheceram em um congresso profissional em Las Vegas e a conexão foi imediata. A Karen era um alvo perfeito para os planos do James. Ela também era mormon, estava divorciada, era bem-sucedida e vivia em outro estado. Para ela, ele não era um homem casado em crise, ele disse que era divorciado, ele se apresentou como uma vítima, um homem em um doloroso processo de divórcio e que ainda dividia a casa com a ex-esposa apenas por causa das crianças. Ele falava que a Angela era muito louca, que ela ficava no pé dele, que ela não permitiria que ele visse as crianças se ele não estivesse em casa. Ele também disse que eles dormiam em quartos separados há anos e, na mentira mais cruel de todas, afirmou que a Angela sabia de tudo e estava de acordo com o novo relacionamento dele. Ele não estava apenas traindo a esposa, estava assassinando a reputação dela para uma estranha, dizendo que ela aceitava tudo isso. E como que uma mulher aceitaria o seu marido com outra que ainda vive na mesma casa que você? Enquanto ele mandava mensagens apaixonadas para a Karen, prometendo um futuro juntos e dizendo que ela era a pessoa mais importante da sua vida, James também seguia a rotina em casa com uma frieza assustadora. Imagina a cena. Ele sentado no sofá ao lado da Angela, sua esposa, que talvez estava ali lendo um livro ou vendo a televisão, enquanto ele digitava no celular juras de amor para outra mulher. Gente, ele preparava os shakes de proteína da Angela pela manhã, levava os filhos para a escola com um sorriso no rosto e cumpria os seus deveres na igreja aos domingos, enquanto falava com outra mulher. Ele não vivia duas vidas, ele era o ator principal de duas peças de teatro simultâneas e era convincente em ambas. O ápice dessa encenação aconteceu em fevereiro, quando James e a Angela fizeram uma viagem em família. Para ela, foi a prova de que as coisas estavam melhorando. Ela voltou para casa feliz, radiante e chegou a dizer para a irmã ao telefone que achava que eles estavam finalmente voltando para o lugar, para o caminho certo, para os trilhos ali. Aquela era a última faísca de esperança, o último momento de paz que ele orquestrou para ela antes de apagar de vez aquela luz. O que eu preciso deixar claro para vocês agora é que ele já não queria mais a Angela, mas ele não queria se divorciar porque ele aprendeu que o divórcio não existia. Engraçado que ele estava com uma mulher divorciada, que também era mormon. Então acho que isso não era tanto um problema, mas para ele era. Ele jamais seria o divorciado. Talvez viúvo seria melhor. O ponto é que a Angela não fazia ideia de que naquele mesmo mês, enquanto ela se sentia amada e segura, o marido tinha criado um novo endereço de e-mail, uma nova vida, tudo escondido de tudo e de todos. Ele fez um novo cadastro na Amazon, a primeira compra não foi um livro ou um eletrônico, foi um pote de arsênio trióxido, uma substância altamente tóxica. O clique do botão comprar foi o ponto sem retorno. Ele comprou aquilo com uma intenção. E naquele momento o plano deixou de ser um pensamento e se tornou uma encomenda a caminho. No início de março, surgiu a janela de oportunidade perfeita. A Angela, precisando de um respiro, viajou por 3 dias para visitar a sua irmã em Utah. Foi um momento de alívio para ela, de conexão com a família, e para o James foi um momento logístico que ele esperava. Com a casa só para ele, não haveria risco de ela receber o pacote por engano e ver o que ele tinha comprado. Foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto a Angela estava fora, a pequena encomenda com o selo da Amazon chegou e dentro dela o que seria um veneno. Poderia ser uma substância inofensiva para outras coisas, mas para a ingestão seria um veneno lento. A Angela voltou de viagem no dia 5 de março de 2023, um domingo. Ela estava genuinamente feliz, tinha passado dias com a irmã longe da atenção de casa e voltou sentindo-se renovada e otimista. Na manhã seguinte, portanto segunda-feira, dia 6 de março, ela retomou a sua rotina e, como sempre, tomou o shake de proteína que o James, no seu papel de marido atencioso, deixou pronto na bancada. Era um ritual diário, um gesto de cuidado que agora se tornava
o veículo da traição fatal, porque ali dentro não tinha só shake. Menos de 1 hora depois de tomar esse copo de shake, o veneno começou a agir, a cabeça dela ficou pesada, as pernas bambearam e a visão escureceu. Ela achou que tinha comido algo na viagem que não fez bem ou que tivesse com alguma virose. Ela chegou a mandar uma mensagem para o James descrevendo a sensação estranha, dizendo que se sentia fraca, como se o corpo estivesse sendo desligado assim devagarinho. A resposta dele foi quase imediata e foi um dos maiores erros que ele cometeu. Ao invés de se mostrar apenas preocupado, ele só escreveu assim, ó: só para constar, não fui eu que te dopei. Com um ar de brincadeira. Só que essa frase pairou no ar, ficou bem estranha. Ninguém tinha usado a palavra dopado até aquele momento. Nem a Angela, nem os médicos que examinaram e acharam que ela estava mesmo com uma possível virose, tinham falado sobre aquilo. Então foi ele quem plantou a ideia, se defendendo de uma acusação que ainda não existia em modo de brincadeira. Naquele dia, enquanto a Angela estava ali no hospital, né, os exames de rotina não mostraram nada demais, sem sinais de uma infecção, de inflamação. Os médicos suspeitaram realmente de uma virose leve e a mandaram para casa com a recomendação de repouso, hidratação e alguns probióticos. Para Angela foi bem frustrante não saber o que ela tinha, e sempre é quando isso acontece, mas para o James foi a confirmação de que o seu plano estava funcionando. Enquanto a esposa estava sendo examinada, ele já estava de volta no seu consultório, não para trabalhar, mas para refinar a sua estratégia. O arsênio aparentemente não tinha tido o efeito rápido e letal que ele esperava. Então, com uma frieza assustadora, ele começou a pesquisar outras alternativas, como a tetrahidrozolina, o princípio ativo de colírios como o Visine, por exemplo. Nos dias seguintes, o inferno da Angela se instalou dentro de casa. Ela se sentia cada vez mais fraca, tonta e enjoada, enquanto James a cuidava, garantindo que ela bebesse bastante água e tomasse bastante shake. Foi nesse período que ele foi a uma farmácia e comprou um total de 19 frascos de colírio. Ele pagou com o cartão da clínica, mais um rastro de arrogância. A substância, se ingerida em grandes quantidades, é altamente tóxica, causa queda de pressão, perda de consciência e o mais importante para o plano dele, não deixa sabor nem cheiro. Era a arma perfeita para ser diluída nos líquidos que ele mesmo preparava. No dia 9 de março, 4 dias após o primeiro incidente, a saúde da Angela piorou drasticamente. Ela chegou a desmaiar na frente de uma das filhas e foi levada ao hospital novamente. Dessa vez ela chegou a ser internada e no hospital ela oscilava de maneira que intrigava os médicos. Tinha momentos de lucidez onde conversava e se sentia melhor, mas logo depois era puxada de volta para um estado de confusão, fraqueza, náuseas, como se algo estivesse a intoxicando aos poucos, intoxicando seu cérebro. Os médicos estavam perdidinhos e foi aí que o James, percebendo a confusão da equipe médica, começou a plantar ativamente a sua próxima narrativa. Para os seus sócios e funcionários da clínica, ele comentava com uma falsa angústia que a Angela estava com um comportamento estranho e que tinha um histórico depressivo. Ele estava sutilmente pintando um quadro, preparando o terreno para que, quando o pior acontecesse, todos ao redor concluíssem que ela poderia ter feito aquilo com ela mesma. Ele não estava apenas envenenando o corpo da esposa, estava envenenando a imagem dela para o mundo, porque quando descobrissem que ela tinha falecido por conta de um envenenamento, a desculpa estava aí. Ele diria que ela mesma fez isso ao longo do tempo para acabar com tudo por conta da sua depressão. No dia 12 de março, a situação tomou seu rumo mais sombrio. A Angela havia recebido alta do hospital, só que ela continuava bem fraca, sendo cuidada em casa pelo irmão e pela cunhada, que tinham vindo de Utah para ajudar. Naquele dia, o James, antes de sair para o trabalho, deixou 2 cápsulas de um suposto antibiótico, dizendo que era para tratar uma possível sinusite. O irmão da Angela, sem desconfiar de nada, entregou os comprimidos para ela junto com um lanche leve. Ela tomou e menos de 30 minutos depois o corpo dela entrou em colapso total. Ela não conseguia falar, as palavras estavam embolando, o rosto dela ficou bem pálido, sabe? E ela desmaiou. Em pânico, os seus familiares a colocaram no carro e dirigiram em alta velocidade para o hospital da Universidade do Colorado, um centro mais especializado. Foi lá que a Angela deu entrada na UTI em estado gravíssimo e de lá
ela não sairia mais, infelizmente. O James ele chegou no hospital pouco depois, vestindo a máscara do marido preocupado com uma perfeição ensaiada, ele até chorava. Ele abraçou seu cunhado, perguntou aos médicos o que estava acontecendo e até trouxe sanduíches dizendo: come alguma coisa, você deve estar exausto, isso deve ter sido muito pesado, eu fico aqui agora, come alguma coisa. Só que por trás daquela performance toda, a engrenagem do mal já estava sendo exposta em outro lugar, porque no dia anterior, dia 11 de março, um pacote havia chegado na sua clínica. Uma funcionária, achando a embalagem suspeita, abriu e dentro havia uma pequena cápsula metálica com selos de segurança e uma etiqueta clara e muito assustadora: cianeto de potássio. Apavorada, ela mostrou o conteúdo para o sócio do James, o também dentista Ryan Redfern. Foi o Ryan quem naquele instante se tornou o herói anônimo dessa história, porque ele sabia da internação misteriosa da Angela, ele sabia que os médicos não encontravam uma causa e ao ver o nome daquela substância letal, todos os pontos se ligaram em sua mente numa conclusão terrível. Ele não hesitou, ele foi até o hospital, encontrou o James, procurou uma enfermeira-chefe e disse a frase que mudou para sempre o rumo de toda a investigação e dessa história: eu acho que vocês precisam saber que o marido dela comprou cianeto. Aquelas palavras ativaram um alerta máximo no hospital. O caso deixou de ser um mistério médico e virou uma cena de crime em potencial. Os médicos imediatamente administraram um antídoto de emergência, mas já era tarde demais, o veneno já havia circulado por tempo demais, privando o cérebro da Angela de oxigênio. Os danos neurológicos eram massivos e irreversíveis. Enquanto ela estava em coma, ligada a aparelhos que respiravam por ela, o James mostrava sua verdadeira face, livre de qualquer disfarce. Naquela mesma noite, ele se retirou do hospital dizendo que precisava descansar, mas ele não foi para casa. Ele foi buscar a Karen Kane, a amante que ele tinha convencido a voar do Texas para visitá-lo sob a promessa de que seu divórcio estava quase finalizado. Na verdade, não era divórcio, né? Ele estava se tornando viúvo. Enquanto a Angela estava na UTI apenas aguardando que fosse realmente confirmada a morte cerebral, o James passou a noite em um quarto de hotel com a outra mulher como se nada tivesse acontecido. A frieza dele não parou por aí. As câmeras de segurança do hospital o flagraram em um comportamento altamente suspeito. Em um momento, ele é visto saindo do quarto da esposa, olhando para os lados e entrando em uma sala técnica. Sala essa que é usada para o descarte de materiais biológicos, como seringas e frascos de medicação. Ele sai minutos depois de mãos vazias. A polícia acredita que ele pode ter descartado ali a prova de um possível veneno que ele administrou. E eu sei que vocês devem estar se perguntando: tá, Bruno, mas quando o sócio chegou e disse que ele tinha comprado cianeto, por que ele não foi preso? Ele não foi preso ali, gente, imediatamente, por um único motivo. Imagina, ele comprou o cianeto, isso não quer dizer que ele tinha administrado isso na própria esposa. Poderia ser, poderia. Mas poderia ser uma ingestão acidental ou poderia ser qualquer outra coisa, então precisava ser investigado. E enquanto isso ele teve tempo para fazer muita coisa. E eu acho que o fato mais sombrio de todos desse caso está na cronologia das horas finais, porque pouco depois do James ter feito a última visita, ficado sozinho no quarto com a Angela por cerca de 1 minuto, as máquinas conectadas a ela começaram a apitar descontroladamente. Os enfermeiros correram para o quarto e a encontraram em meio a uma convulsão violenta, com os sinais vitais despencando. Aquele foi o colapso final. O corpo dela ainda resistiria por mais alguns dias, com a ajuda dos aparelhos, mas a Angela, a mulher, a mãe, que todo mundo conhecia, já tinha partido. A morte cerebral já havia acontecido. E tudo isso pelas mãos do homem em que ela mais confiava e deu várias chances. No dia 15 de março, os médicos confirmaram à família. A Angela não tinha mais atividade cerebral, estava viva apenas por aparelhos. E durante esse tempo, a Karen King, a amante, começou a perceber a farsa. Ela esperava encontrar um homem divorciado e encontrou um homem cuja esposa estava morrendo em circunstâncias misteriosas e ele estava se tornando o novo viúvo da região. Em choque, ela começou a colaborar com a polícia.
A polícia, com um mandado, apreendeu os eletrônicos do James e o que eles encontraram foi a prova cabal da premeditação. Como eu falei para vocês, né, naquele e-mail novo que ele criou, havia o histórico de compras na Amazon de venenos. No histórico de pesquisa do computador havia buscas como venenos mortais de fácil acesso e várias outras buscas que deixavam claro que ele era responsável por aquilo. Outras provas também eram as mensagens da própria Angela, que descrevia os seus sintomas e dizia: sinto como se meu corpo estivesse me traindo. E no dia 18 de março de 2023, a Angela foi declarada oficialmente morta, tá? No dia seguinte, o James foi chamado para uma entrevista na delegacia. Ele chegou calmo, tentou chorar, mas acabou, sabe, se embolando todo. Ele vacilou bastante nas datas e nas perguntas sobre os seus álibis. E naquele momento ele foi preso, acusado de homicídio qualificado. A prisão não parou o James Craig. De dentro da sua cela, ele deu início à fase mais bizarra do seu plano. Ele escreveu uma carta para a própria filha adolescente pedindo que ela o ajudasse em um projeto. O plano era usar a inteligência artificial para criar um vídeo falso da mãe, onde ela diria que queria tirar a própria vida e que pediu ao James para comprar aqueles medicamentos. Ele deu até instruções de como destruir as provas e um código para ela responder: o doce estava bom para sim ou o doce estava decepcionante para não. A carta, felizmente, foi interceptada pelos filhos mais velhos e entregue às autoridades, mas ele não parou por aí. De dentro da cadeia, ele tentou convencer um colega de cela a plantar um diário falso na casa da família e, ainda mais grave, a contratar alguém para tirar a vida da detetive que liderava a investigação. Esse colega de cela, ele teria uma liberdade ali nos próximos dias e ele queria que ele fizesse isso. As novas acusações foram adicionadas ao processo e a defesa dele começou a desmoronar publicamente. O julgamento começou em abril de 2024, o peso emocional do tribunal era imenso, todos os 6 filhos do casal sentaram-se na bancada da acusação de frente para o pai, declarando de forma unânime que ele era culpado. Um por um eles contaram o que viram, as manipulações, as mentiras. A filha mais velha descreveu em lágrimas a mãe desabando na cozinha e o pai dizendo que os shakes eram para melhorar, que ela devia continuar tomando as proteínas. A defesa tentou alegar instabilidade emocional, uma crise espiritual, uma depressão avançada, mas a promotoria desmontou o argumento com uma cronologia simples e brutal dos fatos. As pesquisas, as compras, os e-mails falsos, a tentativa de forjar um vídeo e concluiu com uma frase demolidora: um homem que faz tudo isso não está em surto, está em plena consciência. Aliás, está executando um plano. A irmã da Angela também depôs, dizendo que ela ficou porque acreditava na mudança, que a sua irmã acreditava na mudança, mas ele nunca teve a intenção de mudar. Durante esse depoimento, o James chorou. Não quando falaram da morte da Angela, mas quando mencionaram a perda do contato com os filhos. O júri deliberou por menos de 5 horas e o veredito: culpado de homicídio em primeiro grau com premeditação. A promotoria pediu a pena máxima, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quando a sentença foi lida, o som que dominou o tribunal foi o de silêncio, um silêncio pesado que acontece quando todos entendem que o mal estava dentro de casa por 23 anos e ninguém viu. A Angela foi enterrada em uma cerimônia simples, os 6 filhos estavam lá, nenhum deles mencionou o pai. A amante, a Karen Kane, desapareceu da vida pública, traumatizada por ter sido enganada e porque ela poderia possivelmente ser uma próxima vítima quando ele quisesse trocar de mulher e não quisesse se divorciar. Afinal, ele preferia ser viúvo. A igreja que o James frequentava apagou o nome dele de todos os registros, a clínica mudou de nome, a casa foi vendida, os filhos hoje vivem sob a tutela da família materna, tentando reconstruir a vida. A irmã da Angela criou um fundo de apoio a mulheres em situações de abuso silencioso, usando uma frase que a própria Angela disse uma vez: eu só quero que ele volte a ser quem eu achava que ele era. A verdade é que a Angela não morreu de uma vez, ela foi morrendo aos poucos. Toda vez que foi traída e perdoou, toda vez que se culpou por desconfiar, toda vez que perdoou esperando uma mudança que nunca viria. E pro James, se eu pudesse fazer uma pergunta para ele, eu perguntaria: valeu a pena? Valeu a pena tirar a vida
da mulher que te amou simplesmente para manter as aparências? Porque foi isso que aconteceu. Ele não queria ser o Mormon divorciado. Ele preferia ser o viúvo enlutado. E resolveu que ia acabar com a vida da mãe dos filhos dele. Egoísmo e muita frieza. E eu fico me perguntando quantas e quantas mulheres não passam por isso, né? Porque homens sabem ser manipuladores. Eles fazem aquela carinha assim de menino pidão, filhinho da mamãe, nunca fui eu, não fiz nada, ai meu Deus, foi um erro, foi um engano. E acaba convencendo as mulheres que acabam tendo o coração mais mole. Esse caso é um caso que traz uma mensagem e mostra muito bem a escalada do abuso. Um abuso silencioso. E é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.